Hoje eu vou pedir para vocês deixarem as perguntas para o final, porque eu achei assim, eu fui lendo sobre o tema e eu fui percebendo que tem muita coisa, eu estou com muitas questões, então eu vou pedir calma para vocês, vocês vão poder falar, mas deixa eu falar primeiro, para eu trazer a, a ideia, né, que está para mim, assim, as questões que estão para mim, tá? Muito obrigada por vocês terem vindo. Vamos lá. A ideia de pensar sobre esse assunto, que é a manipulação da imagem de si, vem da minha escuta na clínica, do que eu venho recolhendo assim, entre os amigos e nas redes sociais, e de uma coisa que me aconteceu há um tempo já, mas que foi assim, muito impactante. Eu encontrei uma pessoa que eu não via há um tempo, e aí, quando eu encontrei essa pessoa, eu de imediato achei que ela estava passando mal. Achei que ela não estava bem. E comecei a perguntar: você está bem? Você está bem? Está tudo bem? De uma maneira assim, um pouco desesperada, né? E a pessoa: estou bem, eu estou bem. Eu tenho certeza que você está bem. Eu comecei a achar que a pessoa estava tendo um AVC. E aí, era uma pessoa que tinha feito muito preenchimento, harmonização facial. E eu inocentemente, né, assim, inconsciente de alguma maneira, fiz aquele apontamento ali. E por que que aquilo foi impactante? Porque era uma pessoa muito jovem, de 20, sei lá, 23, 24 anos. Então, não me passou pela cabeça que era um procedimento estético. Eu achei que ela estava acontecendo alguma coisa, né? E foi terrível isso, né? Porque eu fiquei super sem graça, enfim. E foi. Na clínica, então, esses são os motivos desse tema, tá? E eu acho que é um tema que está assim para todos, né? Na clínica, a gente acaba tendo notícias dessas ferramentas de manipulação da imagem, por exemplo, quando os pacientes se utilizam dos aplicativos de encontro. Eles trazem, assim, um certo, vocês já devem ter ouvido, um certo temor de encontrar alguém sem fazer uma chamada de vídeo antes, com medo, né? Ou para se certificar que as fotos, de alguma maneira, correspondem à imagem real daquela pessoa. Eu tenho escutado isso no consultório. E aí é interessante porque até o vídeo ele já pode ser manipulado, né? Já existe filtro nos vídeos. Então, assim, eu, de um tempo para cá, ao ouvir essas coisas, eu comecei a perguntar, né, para os pacientes, principalmente para os mais jovens, como que eles têm utilizado a imagem deles nas redes sociais, né? E é muito assim surpreendente porque quase todos e a maioria das mulheres, né, falam que usam Photoshop para dar uma afinada na cintura, um retoque no nariz. Eu ouvi esses dias de tirar aquele ossinho do nariz. Ah, mas é bem pouco. É uma coisa pouca, mas faz um retoque, né? Uma pele mais assim, perfeita, sem marcas, né? Uma boca maior, enfim, colocam os filtros de maquiagem, né? Que mudam ali, de certa forma, a composição corporal do sujeito. Então, a minha ideia hoje não é fazer uma crítica a quem utiliza, né, essas ferramentas, mas trazer uma reflexão que a gente possa pensar sobre o uso exagerado. Esse assunto, e aí eu vou pedir para o Alexandre botar o primeiro slide, ele virou até meme. Bota aí, Ale. É um conteúdo que está tão naturalizado, né, nas redes. Tem aí, vocês estão vendo, o seu Madruga, né? Na vida real e nas redes sociais, o seu Madruga mais galã, né? Mais padronizado. O que é uma maldade, né? Porque a dona Clotilde, de alguma forma, era uma admiradora da beleza do seu Madruga. Pode tirar, Lê.
Quando eu postei isso no meu Instagram, e várias pessoas vieram falar comigo, sabe? Falaram assim, meu Deus, você não sabe, eu tenho uma amiga, um monte de gente assim, eu tenho um amigo que na foto do perfil é uma pessoa, mas que você vai ver é muito diferente, né? Tem uma disparidade grande. Primeiro, estou trazendo as situações que eu noto, tá? Para depois a gente engajar mais na teoria. Uma outra situação que circulou nas redes há pouco tempo foi uma reportagem com a cantora Sandy, né? Que ela foi indagada se ela usava filtros ou não. E aí uma reportagem que a Angélica fez com ela. A Angélica é uma pessoa que tem se engajado contra os filtros, né? Fazendo uma resistência ao uso dos filtros. E aí a Sandy diz assim, que ela não usa filtros nas redes sociais, mas que ela praticamente dorme maquiada. São pouquíssimos os momentos da vida dela que ela está sem filtro, digamos assim, né? E é uma pessoa que a gente sabe que é desde muito pequena, né? Está no público, né? Está com a sua imagem exposta no público. Então, tem aí também todo um movimento feito por alguns artistas contra o uso desses retoques feitos na sua imagem. A Paola Oliveira, ela tem sido assim uma espécie de pioneira. Ultimamente tem aparecido muito ela, né? Nas propagandas, na rede, se dizendo contra o uso de retoque na imagem. E aí eu assisti uma propaganda nova daquela empresa Dove, que é uma empresa que tem um discurso assim, que aponta para uma diversidade maior, né? Da imagem das mulheres. Que eu achei interessante, assim, achei uma propaganda que faz pensar um pouco. Eles, na propaganda, eles falam que pediram para a inteligência artificial fazer uma mulher perfeita. E aí as imagens são assustadoras, porque não, essas imagens não representam, né, a maioria das mulheres. São mulheres perfeitas. E aí eu fui fazer o teste, fui eu para a inteligência artificial, botei lá imagens de uma mulher perfeita. Aí apareceu assim, que esse conteúdo é muito próprio. Eu não poderia pesquisar aquilo, nunca tinha me acontecido, eu tenho usado bastante a inteligência artificial, né? Mas aí eu fui dando uma passeada, eu botei assim, pintura de uma mulher perfeita. Aí apareceu lá uma mulher padrão, sabe? Cabelo Gisele Bündchen, branca, de bocão, bem do que a gente, de alguma forma, né, ou a maioria das mulheres hoje em dia supõem terem a beleza, né? É interessante fazer essa pesquisa na inteligência artificial. Ou seja, né, talvez a partir dessa propaganda da noite, eu fiquei pensando que a inteligência artificial ela está redefinindo, de certa forma, pode estar, a partir dos algoritmos, né, é, redefinindo os padrões estéticos através desses filtros. E aí uma outra situação que me levou assim, para um profundo questionamento, eu estava num hospital acompanhando uma pessoa, e aí estava passando aquele programa É de Casa. E a pessoa que eu estava acompanhando me disse assim, olha lá essa moça, vê que não parece um holograma. E aí aquilo me deixou muito chocada, porque quando eu fui olhar para a moça que estava apresentando o programa, nem sei se era apresentadora não, tá? Mas era uma das pessoas que estavam lá nesse programa nesse dia, ela mostrava uma imagem assim que a gente vê nos filtros, né? Então, assim, bocão, sobrancelha marcada, cílios enormes, um nariz assinalado, bochechinha rosada e nenhum fio de cabelo fora do lugar. Aquilo me chamou muita atenção. E aí eu pensei assim, então os filtros do Instagram, eles estão mudando a nossa aparência na vida real? Será isso possível? Será que as pessoas estão buscando, né? Como os filtros
nos apresentam, né? Então, se antigamente, né? Eu peguei essa época. Eu ainda tenho um. Antigamente a gente usava espelhos nas bolsas, né? Toda mulher tinha um espelhinho na bolsa. Hoje a gente pode dizer que esses espelhinhos eles foram substituídos pela câmera frontal dos smartphones, né? Só que as câmeras dos smartphones eles têm esse mais, né? Um plus, porque elas vêm com acesso aos filtros que modificam desde a cor da pele até o formato do rosto do sujeito. Então, assim, há uma troca do espelho pela câmera frontal. Quais as consequências disso? A gente, quando eu era criança, a gente percebia que, nem sei se eu percebia, na verdade, né? Mas a gente percebia mais, né? Era mais falado da manipulação da imagem nas revistas, né? Ou na TV. E hoje parece que isso está colocado para um grupo maior, né? Todos podem, de alguma maneira, manipular a sua própria imagem. Então, assim, quem dá o limite, né? Quem é o responsável por isso tudo que vem acontecendo? Manipular a própria imagem é perigoso? Uma outra reportagem que eu li dizia que o Instagram ele baniu alguns filtros pelo impacto ruim da autoestima dos jovens usuários. Então, até filtros que embranqueciam foram retirados por exaltar uma beleza ligada para tudo. Né? Os filtros também mais ligados à plástica, que mudavam demais do rosto, alguns também foram banidos. E ontem eu falei assim, tá, eu vou entrar no meu Instagram, vou lá ver os filtros, né? Que a gente tem ali, quando a gente vai fazer algum story. E eu vi um filtro que você paga por ele. Eu não sabia disso, então tem filtros que você já pode pagar para tê-los, né? Sim, uma certa exclusividade. E as crianças, né? Estão crescendo com filtros. Que impacto isso tem? Porque a gente tem os filtros da beleza e os filtros lúdicos, que é a orelhinha de coelho, carinha de leão. Mas, assim, esses filtros lúdicos, eles já seriam, assim, uma forma de naturalizar os filtros? Já seria um primeiro passo para dizer assim, ah, pode usar, né? Não tem problema nenhum. Então, o fato é que os meios de comunicação eles sempre serviram para manipular a sociedade. E hoje não é diferente. A gente vive a mesma coisa, né? Nelson Rodrigues tem uma frase que ele fala assim, a TV matou a janela. Eu acho que, já vou ler, Júlio, mostra bem assim, né, o contato com o outro, porque da janela você viu o outro ali real, né? As fofoqueiras, digamos assim, ficavam ali na janela para ver o que estava acontecendo. E aí a coisa passou para a TV. E aí eu fiquei pensando, qual é a grande especificidade dessa época, né? Eu acho que talvez seja o acesso precoce a essas ferramentas. Esses dias eu cheguei a pensar assim, gente, será que daqui a um tempo as crianças já vão nascer com os pais dando um dispositivo para elas, um smartphone? Porque a gente vê as mães perdendo o seu smartphone para o filho, né? Isso é muito comum. As crianças pequenas pegam o celular da mãe para jogar, para mexer, né? Eu pensei, será que a gente vai chegar a esse ponto? De alguma maneira elas já nascerem já com pronto, toma aqui seu dispositivo, né? Então seria assim, um objeto precioso que me parece que não será perdido.
É garantido ali que se tenha. Por que somos tão suscetíveis a querer se enquadrar nos padrões dos outros? Isso acontece com o ser humano, né? E aí eu fui buscar a resposta em Freud, no texto Psicologia das Massas e Análise do Eu. Aí, Ale, bota aí o segundo slide, por favor. Antes, eu vou ver o que o... Ai, caramba. Que segundo colocou. A beleza, a perfeição, desse ponto de vista, é um corpo adequado a provocar o desejo sexual, segundo um pré-determinado padrão. Parece uma condição meio geral. Pois é, parece que a regra virou. Aliás, a exceção virou a regra. É, o que e quanto eu preciso, devo ser, dentro das expectativas alheias, para que eles me concedam o desejo deles. O desejo procura o desejo. Só os humanos fazem essa operação. Uma aplicação disso acontece quando, hoje com a internet, o público-alvo é infinito. Obrigada, Júlio. Quando você querer ouvir falando disso. Vamos lá. Aí foi o Freud, né? Vocês estão vendo bem os slides? São, né? As identificações. Todo psicanalista observa na clínica e reconhece na identificação uma problemática cotidiana. Em Freud e Lacan, esse assunto, ao meu ver, ele é bem complexo. É um assunto enigmático e confuso. Confuso porque são vários os textos que abordam a problemática da identificação. A gente tem o seminário 9, que chama a identificação, o estágio de espelho, né? Que a gente pode pensar na identificação como uma primeira identificação, né? Complexo de Édipo, fala também sobre esse assunto, Teologia das Massas e Análise do Eu, e por aí vai, Introdução ao Narcisismo. E aí eu resolvi trazer esse texto porque eu acho que é um texto assim, de um peso maior para a gente pensar a marcha, né? Pode passar, Alexandre. O que são as identificações? É um conceito base, um dos mais importantes e decisivos para todos os processos psíquicos. Além de pensar que o campo das identificações constitui o eu, nós podemos pensar na identificação como um processo que não cessa, um processo que está ao longo da vida e que sempre vai se articular ao outro. É um dos movimentos básicos que se relaciona com o outro e que está sempre se combinando com alguns mecanismos de defesa. Ou seja, né, meios de proteção criados pelo inconsciente. Eu pensei, eu trouxe aqui, né, que a gente escuta na clínica, em projeção, idealização e projeções. Eu pensei que, de repente, num próximo encontro, a gente poderia trabalhar de uma forma mais minuciosa esses mecanismos de defesa. Então, vamos lá. A primeira identificação, incorporação. A psicanálise conhece a identificação como uma mais primitiva exteriorização de uma ligação afetiva com outra pessoa. Estou vendo tão pequenininho, gente. Peraí. Essa primeira ligação afetiva é anterior à escolha do objeto. A exteriorização implica numa operação simultânea que instaura ambas as dimensões, interior e exterior. Então, essa primeira exteriorização desempenha um papel na pré-história do complexo de Édipo. Essa primeira identificação, ela se dá de forma canibalística. Aqui o bebê é o que ele deveria ser. Não há exigências dirigidas a ele. Os bebês são o que são. Isso de não haver uma exigência exatamente dirigida ao bebê, a gente escuta quando alguém diz assim, não se acorda o bebê para mamar.
Eu escutava muito isso, eu queria acordar meus filhos para eles mamarem, e alguém vinha e dizia, não se acorda, os bebês, né? Deixa ele dormir, daqui a pouco ele acorda. Então, a gente escuta muito isso também a partir dos significantes, né? Demanda livre. A gente fala muito disso hoje. De alguma forma, é um primeiro movimento que o próprio bebê parece fazer, né? Ele chora e tal, aí a mãe vem. Então, aos poucos, o bebê passa a se submeter ao outro, e o eu ideal vai se formando a partir do código que o outro vai emitindo. Então, é um momento assim que é resultado do narcisismo dos pais. E não é claro quando um tempo acaba e o outro começa. Né? Esses três tempos de identificação, eles de certa forma, são assim, um que vai em ação do outro. Né? Então, eu estou falando aqui dessa primeira identificação, mas eu estou pensando que parece que eu estou falando da segunda. Porque é isso mesmo, são três tempos que a gente não tem assim, de forma exata em dizer, aqui acabou, aqui começou. Né? O que a gente sabe é que horas, me parece, é a mãe, né? É, atendendo ali a demanda do bebê, e horas o bebê atendendo a demanda da mãe. Só por isso. Tem aquele filme que eu acho o máximo, que é o Poderoso Chefinho, um filme da Disney. É um bebezinho que nasce, né? Chega, e a primeira cena, quando ele chega em casa, é ele mandando em tudo. Né? Todo mundo desesperado, com uma madeira, trocando fralda. Então, é um momento ali onde a pulsão vai atravessando, né, o corpo através do choro, das vozes, né, dos olhares da mãe, do bebê, de quem está ali. Né? Pode passar, Lê. Ah, tá. A primeira identificação é uma revelação do real na escritura da linguagem. Fontes inesgotáveis de argumentação mista, o que jamais deixa de ocorrer, o que não transcorre, marca a história em uma realidade sem tempo. Pode passar. E aí a gente vai para a segunda identificação, que é do primordial à série, a identificação ao tracionário. É o momento que se introduz o objeto de amor e se instala a possibilidade da escolha de objeto. O tracionário intervém no processo dos três tempos. É um traço. Ih, Alexandre, está cortado. É um traço distintivo, um operador-chave que sustenta o valor do significante. É com ele que se escreve a diferença e que faz com que cada significante valha por um e não possa representar-se a si mesmo. Então, diferente da primeira identificação, esse segundo tempo ele carrega a formação dos sintomas. O sujeito ele já é, de certa forma, influenciado, alienado, né? Não só pelo tesouro significante dos seus doutrinos de casa, mas por todo o ideal cultural e moral. Temos aqui o narcisismo secundário e a formação do ideal do eu. A partir desse tempo, é como se o sujeito já buscasse algo que ele supõe ter sido, querendo alcançar o tempo onde ele não era exigido. Oi, dá licença. Me parece que a tela expositiva não está acompanhando a tua fala. E como às vezes eu não tô percebendo direito o que você está falando, a tela me ajudaria. Não tem escrito isso que você está falando? Não, então eu li uma parte, a outra parte eu estou falando aqui. Tá. Então fala mais devagar. Beleza. Então, assim, a partir desse tempo, é como se o sujeito ele já buscasse alguma coisa que ele supõe ter sido. Tá? É, como se ele quisesse alcançar esse tempo onde ele não era exigido. O ideal, né? É a formação do ideal do eu, que a gente escuta muito nas análises, né? Por isso que eu disse, os mecanismos de defesa são processos interessantes para a gente estudar, porque a gente escuta isso na clínica, projeção, a idealização, né? Introjeção, enfim. Então, é nesse ponto que se constrói a fantasia nas análises.
ele vai tirando ali, né, na análise, quando um sujeito faz a análise, né, ele vai tirando a armadura, né, as armaduras alienantes, né, que ele precisou para se constituir, que é o mesmo ponto onde estão as lembranças descobridoras, né? Pode passar para o último slide, Alexandre. Que aí é a terceira identificação. É a identificação histérica. Identificação baseada em poder querer colocar-se na mesma situação que o outro. É uma identificação parcial, que também é pelo sintoma, né? E que há um ponto de coincidência indicando pelo sintoma que deve ter se reprimido. É porque está cortado, gente, o slide. Ah, agora foi. Há um ponto de coincidência indiciado pelo sintoma que deve manter-se reprimido. Então, essa terceira identificação, ela está conectada pela formação desse sintoma e mostra bem como a subjetividade é plástica. E como o eu é uma instância passível de mudanças. Claro que a gente não pode deixar de pensar, a partir da primeira identificação, que há um eixo, mas há também alguma coisa passível de se transformar. Então, pode tirar, Lê, pode voltar, tirar os lápis. E aí eu fiquei pensando assim, para as pessoas que passam por um percurso de análise, né? De fato, há alguma coisa ali que diz respeito a uma transformação, né? As identificações elas vão caindo, né? E o sujeito vai, de alguma forma, tentando se reestruturar, né? Ele vai modificando, ele vai passando por uma metamorfose, né? Então, uma psicanálise é uma aposta para uma transformação que levará em conta, né, os significantes que o sujeito traz alienados, tanto da sua estrutura familiar, né, do que é micro, mas também da estrutura social, né, do que é macro. E como nós, analistas, podemos questionar esse ponto dos analisandos, quando isso acontece, quando alguém tem muitas intervenções, se eles não trazem isso como uma questão, né? Porque é como se não houvesse como se aquele sintoma ali não causasse um mal, pelo menos naquele momento. É como que a gente aborda isso. Eu, por ter postado esses dias que eu falaria sobre esse tema, uma amiga da academia, eu estava fazendo um exercício que você bota um negócio aqui para fazer costas. E aí ela falou assim, cara, ela estava revezando comigo, né? A academia cheia. Aí ela falou assim, cara, se eu tivesse a cabeça de hoje, eu não teria botado silicone. É um corpo estranho, é uma coisa esquisita. Ela falou assim, e aquilo assim, eu acho que ela não falou assim, porque ela viu essa minha postagem, né? E aí eu fiquei pensando, gente, como é que esses sujeitos lidam com isso, né? Porque o tempo passa, não adianta. Você pode querer fixar num tempo, que eu acho que essas intervenções, quando saem do filtro, né, do Instagram, porque eu acho que muitas vezes acabam saindo, né, esses sujeitos que querem se fixar num tempo são possível, né? Enfim, é isso. Ai, depois eu até sei, de tanto que eu falei. Quer falar alguma coisa, Júlio? Já que você escreveu lá no chat? Eu ia dizendo, aliás, boa noite a todo mundo. É um grande prazer sempre estar ouvindo vocês aqui. Se pudesse, faria isso sempre. Essa demanda de mais-valia do discurso capitalista me impede que o horário em que as pessoas não trabalham é que elas vêm em busca do meu trabalho para coincidir. Não tem sido possível. Então, o que eu ia dizendo é que esse tempo, essa fixação, volta no tempo, é o tempo do desejo do outro. É o tempo em que o desejo do outro era suposto pelo sujeito naquela pose, naquela condição estética desejável, né? Desse apelo ao sexual, dessa potência do sexual sobre o sujeito e da possibilidade de, como eu falei até no comentário anterior, que é a ideia dos filtros e das
dos disfarces, das negações da realidade nesses aplicativos de relacionamento, é essa ideia de que a imagem que o outro quer de mim, a imagem que ele vai desejar é a mais próxima possível desse ponto, desse tempo em que a minha juventude, esse corpo jovem era mais desejável. Então, não sei, eu acho que tem uma conexão nesse tempo aí. O tempo é o tempo da permanência como objeto de desejo do outro. Isso. Como fazer, né, do tempo algo para si, né, e não para o outro. Porque essa fala, né, assim, que eu trouxe dessa amiga da academia, pensando, gente, que coisa, né? Como lidar com isso, né? Já foi. Aí eles têm um movimento até de mulheres tirando, né? Então, assim, silicone é até passível de tirar, mas outras intervenções não, né? Quando se muda o nariz, é uma coisa tão séria, né? Enfim, e ao mesmo tempo eu fiquei muito assim, reflexiva, porque a subjetividade, por ser plástica, a gente precisa mesmo de certas mudanças, né? Quando a gente corta o cabelo, às vezes é um encerramento de um ciclo. Quando a coisa é demais, aquilo parece estranho. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê alguém, e eu já conheci uma pessoa assim, lembrei dessa pessoa, é, uma pessoa que ela usava o mesmo cabelo desde os anos, sei lá, 70. E aquilo era tão estranho para mim, era como se ela tivesse parado naquele tempo também, né? Tipo Roberto Carlos. Era esse cabelo mesmo. O Roberto Carlos é uma Nossa, que repetição estranho também. Ela não mudou nada, eu acho dela, A Simone né? Vai também. parar nos anos 80, gente, que tinha o A Chitãozinho e Simone Chororó. também. A Simone também, Eu usei esse cabelo quando era o criança. branquinho e tal. Obrigada, Júlio. Fala, Tereza. Ai, ai, ai. Então, em primeiro lugar, parabéns pela coragem. Peço desculpa por eu não ter feito a maquiagem hoje, porque eu queria estar assim, mais É, maquiada, mais arrumada. Se eu soubesse que era isso, eu teria que. Bom, enfim, a brincadeira sempre foi uma maneira. você A se gente. faz bonita, Tereza. Ah, Você se faz bonita toda hora. oh, meu Deus, era isso mesmo que eu queria ouvir. Agora estou satisfeita. Olha só. Bom, a brincadeira que realmente eu acho um tema muito delicado e você abordou, quando você começou a falar, eu falei, pô, isso é identificação, seminário nobre, identificação. E realmente esse tema da identificação que você chamou de complexo, eu concordo. Eu já dei, inclusive, cursos, me lembro de um curso em Brasília que eu fui para dar sobre identificação e tal, é bastante complexo, né? Essa coisa das três. Quando eu vejo algum colega falando disso assim, com uma sabedoria, que tal a primeira identificação, a segunda identificação, com o real do pai, eu fico arrepiada, desconfio, porque propaganda demais, para mim, eu estou desconfiando. É igual aplicativo, né? Bom, propaganda demais. E você, num determinado momento, primeiro significante que eu anotei a primeira questão que você faz é assim, exagerado. O uso do filtro, você disse, eu não sou contra, exagerado. E aí eu falei, o que é exagerado? E aí a gente cai na questão da identificação, né? O que é exagerado para um não é para o outro. O Júlio fez um apontamento importante, que é realmente voltar a esse lugar em que eu garantidamente fui amado, né? Que é esse lugar do eu ideal. Né? Só que é a questão do desejo do outro, sim, que está em questão, e é por isso que você está tratando isso a partir do teu grupo A Fantasia, mas o desejo do outro é puro vazio. Né? E isso vai ser significantizado, quer dizer, vai ser transformado, né, em linguagem e vai tomar, então, a nodulação real, simbólica, imaginária, né, para se tornar um sintoma, porque o eu é um sintoma, né? Não esqueçamos isso, o eu é um sintoma, e o eu é imprescindível, o narcisismo é imprescindível. Bom, então, primeira coisa também, do lado do exagero, eu botei o perigoso, porque isso que o Júlio falou é o
ponto de gozo. O ponto onde eu era amado indiscutivelmente e restritivamente. Esse é o gozo. Né? Então, os aplicativos, os filtros e o não sei o quê são os perigosos. Né? Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci antes de aplicativo, antes de Instagram, e ela é muito bonita, e ela dizia assim: ninguém jamais me viu antes de eu fazer maquiagem. Eu acordo, não tem ninguém, aí sim eu apareço. Eu estou dizendo isso para a questão do tempo. Você está colocando uma realidade tua, da academia, da tua clínica no momento, como a gente tem agora. Eu estou indo lá para trás, não existia aplicativo. Tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar é a fotografia. Os fotógrafos usavam lentes, que é hoje a tradução do aplicativo. Eu queria até contar para vocês uma coisa assim muito que eu acho que vai, enfim, ajudar. Eu tenho uma fotografia, está aqui atrás de mim, é uma dessas aqui. É uma fotografia onde tem a família da minha avó, a minha avó com uns 7 anos, mais ou menos. Imagina isso, né? Bota lá atrás, 1000 e pipoquinhas. A família dela, a mãe, a família portuguesa, a mãe, não, espera aí que o pai não está. Era a mãe, a madrinha e o padrinho, que são figuras em Portugal importantíssimas. Toda família tem que ter uma madrinha e um padrinho. Os irmãos na frente, papapá. E nessa foto aparece o pai. E em volta do pai tem um sombreado meio escuro que você até pode pensar que é um defeito da fotografia. Não é, não. Essa fotografia foi tirada em Portugal, sem o pai, e foi trazida para o Brasil, onde estava o pai, separado, e foi incluída a fotografia do pai a imagem do pai nessa fotografia. Agora, vocês veem isso, gente, em mil sei lá quanto. Lá atrás, não tinha filtro, não tinha esses recursos. A gente então, já manipulava a imagem. Então, o que eu estou querendo apontar, se é que vocês concordam, pode ser que eu esteja apontando outra coisa que eu nem sei o quê, mas é a questão da temporalidade, da clínica, que você falou muito, a gente ouve hoje. É lógico que você é mais jovem que eu, bem mais jovem, e todos nós que estamos aqui, a gente está sendo tocado por essas coisas do hoje. Mas a gente tem que pensar que a gente está falando em estrutura, de formação do eu, de eu ideal, estrutura de identificação. Você falou em determinado momento assim, a criança bom, não sei bem se foi essas palavras, mas você dizia, a influência, eu anotei aqui, peraí, a influência, a manipulação da imagem. Manipulação da imagem pode ser tomada como uma manipulação exagerada, eu não sei o que é exagerado, mas vamos dizer, que seria uma manipulação patológica, que seria essa bocona, esse olhão, esse não sei o quê. Aqui, parece que é o que você está se referindo, e eu também estou entendendo assim. Mas, fazendo advogada do diabo, eu quero questionar o seguinte: a manipulação da imagem é estrutural. Tá? Não existe imagem que não seja manipulada. Até porque o Lacan, quando trabalha a identificação, ele diz: antes de olhar, eu sou olhado. Né? É o olhar do outro que me forma. Então, a gente tem que pensar isso aí, e você acho que trouxe bem isso, né? Quer dizer, tem essa manipulação estrutural e tem essa manipulação que você ouve na clínica. Mas essa manipulação que houve na clínica, eu quero ser freudiana no projeto, essa manipulação que você ouve na clínica, ela vai entrar pela trilha da primeira primeira manipulação. Estou chamando de manipulação as primeiras relações, por exemplo, estágio do espelho, né? A formação do eu, do narcisismo e tal. Então, essa trilha dessa manipulação do outro no estágio do espelho, que vai ser o caminho da manipulação que a gente vai ter hoje, do filtro do Instagram, da cirurgia, da bocona, entendeu? Vai estar trilhada, vai estar marcada ali. E isso é um complicador. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, e eu acho que é por isso que você trouxe essa dificuldade. Desculpe estar demorando um pouco, mas... por causa do horário, Tereza. Sei, mas... Enfim. Mas, estamos trazendo várias questões. Vai, Então, a gente tem que ver um pouco assim do que a gente ouve na academia,
será que tem o mesmo valor do que a gente ouve na clínica? Entendeu? Porque é a questão Aham. significante. Quando a moça falou, se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, me lembrou de um caso que eu acho que é da Diana Rabinovich, que ela pergunta para um menino que estava se queixando de dor de cabeça, a mãe trouxe o menino com muita dor de cabeça, e perguntou, aonde é que dói a sua cabeça? E o menino botou a mão no piruzinho. Entendeu? Aham. Aquilo que a gente escuta na clínica, na nossa clínica, tem um valor. Aquilo que a gente usa na academia, Certamente. você entendeu logo. Por exemplo, se ela estivesse falando para mim, se eu disser, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, aí você entende logo, porque eu hoje sou já bem coroa, e naquela época que eu botei o silicone, eu tinha, sei lá, 20 anos, você entende tudo. Ou seja, você não considera o que é a verdade do sujeito. Não estou te acusando disso, não, estou fazendo uma encenação. Se a gente, se E a gente, assim, se a gente trata como se entendesse, a gente não escuta. A cabeça que eu é, tenho hoje, o que é pois isso? é, eu acho que eu ouvi essa fala pensando assim, gente, não consigo entender como pode alguém que tomou essa decisão agora recuar, o que que faz com E isso? Enfim, você se surpreendeu, fez disso uma questão e trouxe para trabalhar isso, entendeu? É assim, diferente de você entender e dizer, tá vendo? Por isso que eu não boto, para não me arrepender. Entendeu? Quer dizer, seria um entendimento. isso que eu vi Então, que eu acho rapidinho, essa questão da escuta nada. tomar pelo significante, né? Porque Isso, se a gente for tomar pela questão da cultura, os fotógrafos usavam filtros, usavam lente, como eu acabei de escrever para você, um recurso lá atrás de uma imagem que não existiu. Está aqui atrás, quem quiser ver, aqui, essa foto aqui. Ó. Uma imagem que não existiu, então, adorei. Vou falar fotografia, agora. tá? Beleza, É isso. chega. Vamos lá. Chega. Olha só, o eu é um sintoma. Nunca tinha ouvido isso. Adorei. Poxa, Muito bom. mas isso, É, Vou guardar assim como um eu é um tesouro. sintoma. Tá? e É, que é a imagem, o que é a imagem da vida real? Outra coisa que não, você e eu quer. concordo. Que sempre foi assim. Se eu fui pesquisar, né, o sujeito ele sempre é manipulado pelo outro, né? Se a gente pensar nos primeiros cuidados que um bebê tem, é pura manipulação, E o que é né? a imagem, o que é a imagem da vida real? Não existe É, imagem na vida real. É sim, assim, é, a partir disso que eu estudei, do que eu estou pesquisando, eu acho que o que a gente pode pensar como uma diferença desse tempo, tá? Também não tenho certeza, é uma certa precocidade no acesso a esses filtros. Uma primeira coisa, tá? É uma suposição. a E uma outra estrutura não é coisa, precocidade, é da estrutura. Toda a estrutura é precoce. mas a gente tem um Precoce em relação a movimento quê? agora, ou seja, se a gente pensar na fala do Nelson Rodrigues, que a TV matou a janela, né, que eu acho muito significativa, até para a gente pensar a fantasia, e fala a TV matou a janela. Né? Hoje a gente vive uma coisa que é muito mais ampla, entende? Então, o que era, de certa forma, eu entendi que você trouxe sobre a relação da estrutura. Eu concordo, vou até pensar mais sobre isso e concordo. Mas se a gente pensar, em certa medida, de que agora o que era, o que estava ali numa certa exceção, que a gente via, né, nas atrizes ou algo assim de fora, isso está mais presente nas nossas vidas. Esse é um ponto que eu acho que seria uma especificidade desse tempo, né? E adorei que você falou do perigoso. Nunca tinha ouvido essa palavra assim. Mas o que você falou, gente? Bom, enfim, é Veja, isso. Depois, depois mais alguma você, coisa eu falo. depois Quem você é a pesquisa. Olha só, Helena. Sou eu porque o meu apagou várias vezes, porque eu me meti nos assuntos, então apaga a mãozinha. Fala, Aí a Helena. Simone. Então, hoje eu estava na supervisão e a propósito de um caso específico da minha clínica, o supervisor falou assim: Helena, porque a gente está hoje diante da pregnância do imaginário. E a partir dali nós fomos falando sobre isso. E eu penso o seguinte, que a nossa sociedade antiga, até falei isso para ele, se você vê que hoje essa questão do imaginário, ela está tomando
a sociedade como um todo, né? A maneira como nós vivemos. Então, assim, há uma decadência, digamos assim, do simbólico. Hoje as pessoas não conseguem, elas vão tendo opinião a partir da opinião dos outros. Alguém fala uma coisa, a pessoa já acha alguma coisa, né? E eu falei até para ele, que é o Fernando, eu e o Fernando somos da mesma idade, ele é uns meses mais velho que eu, e aí eu falei assim, Fernando, você pensa bem que nós dois, que somos de uma época, fomos criados sob uma ditadura, nós temos uma capacidade do simbólico muito, uma riqueza simbólica muito maior do que a atualidade, do que está aí. E nós temos capacidade de crítica, capacidade de avaliar situações. Então, assim, o que você vê é que há um grande outro, que é esse da economia e dos poderes políticos, que tem o interesse de apagar a possibilidade de as pessoas se colocarem como sujeitos do inconsciente, como aqueles que são capazes de trazer alguma coisa a mais além daquilo que está ali. Então, tudo que a Tereza falou é válido, né? Eu me lembro de uma mocinha lá no meu bairro, quando eu era bem criança, ela dizia que nem o marido a via sem maquiagem. Ela era Sim, é toda uma fala lida. comum, essa, uma fala super comum. Pois é, ela era uma coisa de revista, né? Uma figura de revista, perfeita. E todo mundo no bairro falava sobre ela e todo mundo olhava para ela e as pessoas diziam, mas isso é um absurdo e tal. Então, assim, sempre existiu isso das questões de imagem das pessoas. A questão das fotografias manipuladas, pousadas, né? Você vê fotos de antigamente, as pessoas eram assim, duras, né? Elas não se movimentavam. E só foi entrar alguma coisa mais de liberdade muito tempo depois, ali pelos anos 1950, 1960. Então, eu acho assim que a gente não pode desconsiderar isso tudo que a Tereza trouxe, lógico. Isso É. está presente, nós estamos totalmente referidos ao outro, em resposta ao outro, nos colocando na sociedade. Mas eu acho que a gente tem que ficar atento com essa questão do imaginário, porque isso nos leva para um outro campo, que é exatamente a questão da imagem criada a partir de várias possibilidades de manipulação. É isso, Obrigada, basicamente, que eu queria Helena. falar. Olha, isso que a Tereza falou, eu acho que é muito precioso, que a imagem ela é estruturalmente manipulada. Foi isso, Tereza? A imagem de alguma é estrutural, né? A manipulação é estrutural. Eu Isso é penso, muito bom. como eu penso, o narcisismo é Sim. estruturado. Era muito legal isso que você falou. Mas a É. Helena está trazendo o ponto que eu quis apontar também. Está trazendo o Há mesmo uma ponto que eu manipulação trouxe. em massa. Há uma manipulação em massa. E aqui está, E né? por isso que eu queria falar depois da Tereza, porque eu achei que o que eu dizia, de certa maneira, complementava isso e que leva para o que você estava falando, né? A Tereza trouxe toda a questão da nossa estruturação, que não é sem o outro e não é sem aquilo que a gente acha que o outro quer de nós. Então, em todos os modos possíveis da nossa existência, a gente procura estar sempre buscando responder ao outro. Mas hoje a Isso. gente está diante de uma sociedade do imaginário e a gente precisa ficar atento a isso, porque a gente está na escuta clínica percebendo isso. Isso que equivale A a gente tá, muitas vezes, Helena, a gente está vendo, mas o paciente não traz a questão, porque a imagem fica muito alienada. E o sujeito está tão padronizado que ele não carrega uma questão com aquilo, ele não está sofrendo com aquilo. Talvez depois. Depois ele fale, putz, olha só o que eu fiz. Mas, quando é exagerado, né? quero fazer uma sugestão de leitura. Eu acho que é Fala. Clínica do Desejo, de Ana Rabinovich. Eu não sei se é o penúltimo, mas eu vou olhar aqui quando vocês falam. Penúltimo ou o último artigo, capítulo dela, onde ela fala de uma cliente enorme de gorda que entrava e saía no consultório, entrava e saía no consultório e nada se falava. Aham, boa. Ela esperou o dia
que a cliente esbarrou num negócio lá e eu vou procurar aqui para dizer certinho. Legal, já ouvi esse caso. Legal. Nós ouvimos na Simone, escola. Eu fala aí. acho que ela esbarrou na questão do pagamento. Ali é que ela Alguma coisa assim. né? Eu vou Ela procurar dá uma aqui. boca enorme, né? Eu lembro disso, desse caso. Fala, Simone. Oi. Não, eu estou aqui só pensando, né? Eu sou muito. Eu gosto muito de ver coisa antiga. Então, eu fico aqui pensando se o que a gente tem hoje não é só uma coisa de escala do que já sempre aconteceu. Sim, Você pega. As pessoas se miravam antes aonde? Na caras, nas revistas, os artistas, o que o cabelo que está usando, a cor de tinta, né? A cor de tom que está usando, tudo de moda, de padrão de beleza. E assim, eu acho que sempre foi essa perseguição, né? Como vocês falam da coisa desse grande outro. O que que é agora? Mas eu acho assim que é uma questão, como a Teresa falou, que é estrutural, que já vem junto, né? Como se estivesse ali naqueles primeiros inputs da formatação do HD. Tá ali, né? Já vai colocando, não é que vem junto, nasce com a gente, mas ela já é colocado no início. Eu uma vez estava muitos anos, tem uns 20 anos, eu estava num consultório de um cirurgião plástico e entrou uma senhorinha de andador. E ela foi lá fazer o lóbulo da orelha dela, refazer o lóbulo. Ela foi de andador. Então, assim, é isso, sabe? Imagina, uma pessoa sai de casa de andador, quer dizer, tá numa dificuldade. Ela foi lá para fazer. Eu fiquei olhando aquilo, assim, eu fiquei ouvindo ela falar, discorrer lá por que ela estava fazendo aquilo, né? E é isso. Hoje em dia eu entendo um pouco mais, né? Que é isso, né? Aquilo para ela tinha um significado, né? claro. E Alguma coisa. assim, né, Simonela, você disse, ela foi refazer essa É, parte. e é isso. E aí você fica pensando, isso é uma coisa que vai além, nesse caso, que vai além até da coisa do objeto do outro, né? De ser o objeto de desejo do outro. Porque ela estava ali por ela, né? Por ela. Sim. Não. Aí eu discordo. Também Porque não discordo. existe ninguém que seja tão puro que não tenha o outro na sua Constituição. Sim, mas o que eu digo assim, ela Agora, não eu está acho que. se mirando. Deixa eu te dar um dica. A questão é que esse outro é barrado. E desse outro que me influi, que me influencia, que me marca, eu não sei nada. Então, é uma marca apagada. Entendeu? Você está perto aí da coisa. Não é que esteja sem a marca do outro, é que eu estou com uma marca que eu não sei qual é. Entendeu? Que é a marca... Agora, o que eu vejo assim, hoje em dia, por outro lado, hoje em dia a gente está vendo aí os movimentos. As mulheres estão voltando o seu cabelo enrolado, deixando Mas não sei não, Simone, porque assim, a massa é muito maior. Você falou assim que talvez a coisa tenha a ver com a proporção, acho que foi essa palavra que você usou. Sim, a A proporção escala, é né? muito maior, né? Sim, a Se a escala. gente E for a jogar bomba invasão. só num local, é uma coisa, se a gente jogar no mundo inteiro, é outra. Não, Entendeu? e a invasão O que inteiro de hoje é muito maior do que o mundo inteiro de antes. Não, e a invasão, né, dessas imagens, né, dessas Aham. coisas. E o filtro, para mim, engraçado que o filtro, para mim, sempre me deu mais como como é que se diz? Um anzol para fisgar. Porque, assim, a pessoa no final tem que se apresentar, né? Então, assim, ela Então, pode aí é que até. tá. Mas será que entre os jovens eles estão indo se apresentar? Ou eles só estão ali atrás do filtro?
Nem sempre o sujeito. Entendeu? Nem sempre. Às vezes é melhor viver aquela realidade ali, aquela fixação ali, do que ir para a rua, tá? Mas as Maria Antonietas da vida também não se apresentavam, meu amor. Ele não quer o outro como, ele não quer o outro como resultado desse desejo, quer ser desejado. Gente, só para encerrar, o que ficou para mim também como questão é a gente não usar mais os espelhinhos de bolsa. A gente usa a câmera frontal com essas ferramentas. Tem alguma coisa diferente no espelho. Esse é o ponto. Ó, até daqui a um mês. Dente forte lacaniano. Espera aí, o livro. Uma Fala. clínica das pulsões e das impulsões. Aliás, esse capítulo começa ela se referindo à fórmula da fantasia, tá? Legal. Uma clínica das pulsões e das impulsões, de Ana Rabinovich. Tá? Obrigada. Bom proveito. Obrigada. Gente, Podemos um beijo, ficar até aqui, daqui a um né? mês, hein? Até. Tem Obrigada, alguns Natália. Beijo, valeu. Tem, né? Podemos ficar Tem aqui, que agora tem Agostinho, Agostinho. gente. Tem Agostinho. Eu vou ficar aqui. Fica aí, Helena. Fica aí.